Pessoal, a gente parou falando sobre os antiparasitários. Dos antiparasitários é um grupo de medicamentos que vão combater, né, e controlar as doenças parasitárias, também chamadas de verminoses. Dos antiparasitários aí, pessoal, os mais comuns nós temos o metronidazol, o albendazol, temos a anita, né? Temos também além da anita, temos a ivermectina. Então, a ivermectina é um dos mais comuns aí que estão sendo utilizados até para o controle aí, para prevenção do coronavírus. Nós temos a ivermectina. Então, ele é considerado um antiparasitário. Temos as sulfonamidas, né, que são as sulfas, também conhecido como sulfas, vão agir no combate da infecção e impedindo o crescimento das bactérias e outros micro-organismos. Então, são drogas sintéticas que se assemelham ao ácido para-amidobenzoico, que são os PABAs, né? Então, vão ter uma ação semelhante aí ao PABA. Os antihistamínicos, pessoal, toda vez que a gente tem um processo alérgico, os basófilos, que são nossas células de defesa, liberam uma substância chamada histamina. Então essa histamina ela vai promover o inchaço, vai promover uma vermelhidão. Isso é uma defesa do nosso organismo. Só que às vezes fica de uma forma muito exagerada. E aí essa reação alérgica, a gente tem que tomar um medicamento antihistamínico para a gente bloquear a produção aí de histamina pelos basófilos, e aí a gente tem essa ação aí antialérgica. Dos antialérgicos mais conhecidos nós temos os polaramine, temos o histamin, né, a dexclorfeniramina. Esses são os medicamentos antihistamínicos mais comuns. Então a gente não precisa entrar aí nesses os antihistamínicos nessa diferenciação H1, H2 ou H3, não é importante, pessoal. Então, os antitussígenos e expectorantes, eu tenho certeza que muitos de vocês já tomaram esses medicamentos quando crianças, né, que são os expectorantes, ou provavelmente já deram para o filho de vocês. São os medicamentos que a gente chama de mucolíticos, ou seja, vai quebrar o muco para facilitar aí a expectoração, a expulsão aí da secreção. Então nós temos aí os benzonatato, temos as codeína, o bromidato de dexclor, que é a dexclorfeniramina, né? Temos os grupos dos medicamentos, pessoal, broncodilatadores. Esses broncodilatadores vão promover a dilatação dos brônquios e vão favorecer então uma melhor troca gasosa. Então, consequentemente, uma melhor oxigenação dos tecidos. É muito comum para quem tem bronquite aí, bronquite crônica, né, a criança quando tem bronquiolite, fazer o uso desse medicamento, sendo que o mais comum aí é a aminofilina. A aminofilina é muito utilizada aí como um broncodilatador. E aí nós temos uns outros grupos, pessoal, são os cardiotônicos ou inotrópicos. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos pular porque aqui a gente tem um resumo dos medicamentos aí, dos antihipertensivos, né? Então, dos antihipertensivos, nós temos os inibidores da conversão da ECA1 e da ECA2, né? E esses são os mais utilizados aí no controle da pressão arterial, da hipertensão arterial, pessoal, como o captopril, né? O lisinopril, nós temos aí o enalapril, né? Ramipril. Então, esses são os medicamentos aí mais utilizados aí para o controle da hipertensão. Aí nós temos depois uma segunda linha, que são os bloqueadores dos receptores beta-adrenérgicos, e o mais comum deles é o carvedilol e o atenolol. Então, esses são medicamentos que vão atuar como um bloqueador dos receptores beta-adrenérgicos lá no coração. Então, nós temos os alfa-agonistas, né? O catapesa é um exemplo deles. E nós temos os alfa-bloqueadores, né, que vão causar o efeito de vasodilatador. E se ele faz uma vasodilatação, ele diminui aí a resistência vascular periférica. E aí a gente tem
uma diminuição da pressão arterial. Nós temos medicamentos que são coagulantes, pessoal. Então, são medicamentos que vão acelerar o processo de coagulação, tipo sais de cálcio, vitamina K, né? Nós temos aí os fitonadiona. Então, esses são os medicamentos coagulantes que vão promover a coagulação. Então, se o sangue estiver muito ralo por qualquer motivo, você vai ter que fazer um uso de um coagulante, por exemplo, uma hemorragia. Então, você vai usar o coagulante para poder tentar estancar a hemorragia. Os anticoagulantes vão ter uma ação contrária, né? Então, são medicamentos que vão aumentar o tempo da coagulação sanguínea. Então, vão interferir na produção da trombina, né? Os mais comuns aí é a heparina sódica injetável, né? A heparina é muito comum fazer o uso da heparina, pessoal, quando a pessoa faz uma cirurgia. Então, faz uma cirurgia de grande escala, uma cirurgia grande, geralmente toma-se a heparina com a finalidade aí de não deixar com que aquele excesso de sangue que a pessoa perdeu ali, provavelmente para alguma outra cavidade, para que esse sangue coagule. Então, vai usar o anticoagulante principalmente de forma profilática, para evitar a coagulação sanguínea e aí provocar um trombo, por exemplo, que é muito comum acontecer no pós-cirúrgico. Aí nós temos os antitrombóticos, né, para infarto agudo do miocárdio, né, que são utilizados aí para dissolver o trombo, o coágulo que está causando alguma obstrução. Então nós temos a alteplase, a uroquinase e a streptoquinase. Então essas são os mais comuns aí no controle como um antitrombótico, ou seja, evitar que a pessoa desenvolva um trombo. Nós temos o agregador, na verdade, aí, pessoal, plaquetário, né? Então, são os medicamentos utilizados para interferir na agregação plaquetária em pacientes portadores de aterosclerose, por exemplo, formação da placa de ateroma, que é o que mais mata aí o brasileiro, evitando a formação de trombos ou êmbolos que obstruam o vaso sanguíneo e provocam, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. Quem é o mais comum, pessoal? O antiagregador plaquetário, o AS, né? O ácido acetil salicílico. Por isso que uma pessoa que está tendo um AVC, geralmente fazer o uso precoce do ácido acetil salicílico pode evitar com que o paciente tenha aí uma sequela muito grave do AVC. Nós temos os antilipêmicos, pessoal, são os antilipídios, né? Que são medicamentos que auxiliam na redução dos valores de colesterol na corrente sanguínea. Nós temos a dislipidemia, né? A dislipidemia é um excesso aí de gordura, né, do colesterol, e aí nós vamos ter os antilipêmicos, né, para evitar um aumento do colesterol, ou seja, vai ter a atuação de diminuir o colesterol da corrente sanguínea. Então nós temos a lovastatina, simvastatina é a mais comum, né? Então a pessoa está com uma alteração do colesterol, então a gente vai ter aí uma atuação da simvastatina, por exemplo, fazendo uma diminuição do colesterol da corrente sanguínea. Nós temos estimulantes do sistema nervoso central. Os estimulantes do sistema nervoso central, pessoal, são medicamentos que vão estimular o aumento da atividade do sistema nervoso central. A cafeína é um exemplo dela, né? A pemolina. Então, a cafeína, ela é um estimulante do sistema nervoso central, né? Então, às vezes, a gente faz o uso aí de alguns medicamentos que tenham a cafeína em sua composição. Muito comum, né? A neosaldina, por exemplo, faz uso da cafeína para a pessoa ter uma diminuição aí da cefaleia, dor de cabeça, né? Depressores do sistema nervoso central, são medicamentos que vão deprimir o sistema nervoso central, podendo ser gerais ou específicos. E aí a gente tem os hipnóticos sedativos, né? Que são medicamentos utilizados para promover a sedação
ou hipnose, e os mais utilizados são os barbitúricos aí, né, que podem causar sedação leve, hipnose, como fenobarbital, né? Temos aí o pentobarbital. Então, esses fenobarbital, pessoal, são os mais utilizados aí. Tenho certeza que vocês já ouviram falar do Gadernal, né? Que são medicamentos que são sedativos, hipnóticos, vão atuar lá no nosso sistema nervoso central. Temos os analgésicos opioides, né? Os analgésicos opioides são substâncias com grande potência para diminuir a dor que age no sistema nervoso central e que pode causar dependência devendo ser utilizados com cautela. São derivados do ópio aí, né, pessoal, que é uma planta. Então, atualmente nós temos os alcaloides derivados sendo utilizados como a morfina, a codeína e a papaverina. A morfina, né, a gente sabe que é um potente analgésico aí, né, depressor também do sistema nervoso. Então, a morfina ela vai atuar inibindo aí a dor. Então, em último caso, é utilizada a morfina para ela bloquear aí a dor. Só que a gente sabe que ela pode causar dependência. A codeína tem sido muito utilizada aí nas dores ortopédicas. A pessoa com muita dor na coluna geralmente usa a codeína, né? E a gente tem a forma farmacêutica dela aí, que é o codeín. O codeín é muito utilizado aí no meio ortopédico para controle da dor, principalmente a dor crônica, pessoal. Então, nós temos os antagônicos dos opioides sintéticos e da morfina, né? E são medicamentos utilizados em caso de superdosagem, é um antagonista dos efeitos da morfina. Então, se você tem uma superdosagem da morfina, a pessoa fez um uso aí em excesso, e aí você tem os antagonistas dos opioides. Então, a naloxona é uma delas. É muito pouco utilizado, pessoal, mas é importante para o conhecimento aí de vocês. Nós temos os analgésicos não narcóticos ou não opioides, que são substâncias utilizadas aí para diminuir a dor, que vão atuar aí no nível periférico, né? Então nós temos acetaminofen, o acetaminofeno, né? Nós temos o cloridato de nalbutafina, que é mais comum, tá? Temos os anticonvulsionantes, pessoal, que são utilizados no controle da convulsão. Trata-se de medicamentos psicóticos controlados e pode causar dependência, como a fenotoína, o clonazepam, diazepam, né? São esses medicamentos anticonvulsionantes aí que são muito utilizados aí nos casos de crise de ansiedade, depressão, né? É muito utilizados esses medicamentos, são muito utilizados os medicamentos aí por controle. Temos os antiparkinsonianos, para quem tem Parkinson, né? Então, são utilizados no controle dos sintomas de doença do Parkinson. Então, nós temos a levodopa, né? São os carbidopa. A levodopa é o mais utilizado, pessoal, no tratamento aí do Parkinson. Feita a utilização aí de longa escala desse medicamento para o controle, por exemplo, do tremor, né, parkinsoniano. Temos os tranquilizantes, né, são medicamentos utilizados para tranquilizar, acalmar. Trata-se de psicótico controlado e pode causar dependência também, né? Então nós temos o meprobatano, nós temos a loxapina e etc. Temos bastantes medicamentos aí considerados tranquilizantes. Temos os antidepressivos, né? São medicamentos que vão melhorar os sintomas da depressão, como tristeza, desânimo, fadiga, insônia, né? Hipersonia, que é a pessoa que está constantemente com sono, né? Querendo dormir o tempo todo para fugir aí dos problemas, perda ou ganho de peso, né? Lentidão ou agitação, entre outros. Então nós temos aí os ansiolíticos, né? Os ansiolíticos são medicamentos que vão diminuir a ansiedade. Nós temos aí a buspirona, né, que é chamada de BUP, que o pessoal tem utilizado muito aí para o controle da ansiedade.
Outro medicamento considerado ansiolítico, pessoal, nós temos aí temos os que vão inibir a captação aí da dopamina, né? Então nós temos aí uma série de medicamentos, como o Amitril, que é muito conhecido também. Temos aí agora os anti-inflamatórios não esteroidais, né, que são os AINES, chamados assim de AINES, são utilizados para inibir a ciclooxigenase e, consequentemente, as prostaglandinas, atuando assim na cascata inflamatória e diminuindo o processo da inflamação. Os AINES são muito utilizados, bem conhecidos aí, pessoal. Tenho certeza que vocês já ouviram falar no ibuprofeno, diclofenaco, né? Nós temos aí esses anti-inflamatórios que são não esteroidais. Temos os antissecretores gástricos também. Pessoal, então, muita linha de medicamento aí para vocês gravarem. Eu aconselho que vocês façam um registro no caderno de vocês e vão anotando aí cada grupo de medicamento e na frente um exemplo deles, tá certo? Nós vamos daqui a pouco para a nossa terceira parte da nossa aula. Então, até daqui a pouco, pessoal.